Rejeitada durante um tempo e classificada como o reino dos nerds durante outro tempo, a reputação da ficção científica passou por uma transformação radical nos últimos anos. Alienígenas, astronautas, viagens no tempo. Você escolhe, sempre existe um filme de ficção científica épico para assistir. E agora é o que vamos descobrir mais na nossa lista a seguir aqui na Nova Atenas. O filme Terra à Deriva é uma produção que mostra a história em que o Sol falece e o planeta mergulha então em uma profunda era do gelo. Além de ser uma catástrofe inimaginável, inicia tempos sombrios onde a escassez e os problemas decorrentes da busca pela sobrevivência acontecem como nunca antes. Para sobreviver, os humanos montam enormes propulsores na Terra para procurar então um novo lar. O filme chinês tem ótimos efeitos e atuações bem convincentes. A forma que mostraram a globalização do projeto, com pessoas de vários países e falando várias línguas também, foi um diferencial notável nessa produção. Para escapar desse destino sombrio, a humanidade se une em uma incrível empreitada. Gigantescos propulsores são construídos na Terra, transformando o próprio planeta em uma espaçonave. É uma corrida contra o tempo para encontrar um novo lar, um refúgio onde a vida possa prosperar sob um novo sol. Esse filme é top. Mais de 30 anos depois do original e inovador Blade Runner de Ridley Scott chegar aos cinemas, sua sequência estrelada por Ryan Gosling e Harrison Ford, reprisando seu papel icônico como Rick Deckard, surpreendeu o mundo inteiro e surpreendeu a mim também que assistisse o filme no final de semana. Vamos lembrar que Blade Runner de 1982 foi visto como um desastre no primeiro lançamento. Ele tinha uma visão sombria, neon, chuva constante e um anti-herói taciturno cuja própria bússola moral parecia um pouco menos funcional do que a de um replicante. Anos depois, como todos sabemos, o mesmo filme viria a se tornar um clássico cult, e talvez seja por isso que Blade Runner 2049 foi alvo de grandes expectativas. E não é para menos, pois estamos falando de um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. É um filme que à primeira vista parece quase que insuportável, mas depois percebemos que é o tipo de espetáculo para o qual a ficção científica foi inventada. É um segundo filme top aqui dessa lista. Após mais de 30 anos, os fãs de Mad Max entraram em consenso e decidiram publicar uma nota oficial no sindicato de fãs do Mad Max. Definitivamente valeu a pena esperar. Confia, isso realmente aconteceu. Embora seja uma referência viva a tudo que vimos na série original, que começou em 1979, Mad Max, A Estrada da Fúria, pega as insanidades da trama e revive tudo nessa história mais do que caótica. Toda a loucuragem frenética retorna nesse filme. Recursos escassos, mudanças climáticas, o apocalipse geral e um cenário tortuoso com personagens únicos e aterrorizantes. No filme pós-apocalíptico de George Miller, a gasolina e a água tornaram-se bens escassos e um grupo de pessoas que foge de um líder de culto tem que se unir para lutar pela sua própria sobrevivência. Isso é muito Mad Max. Com um elenco liderado por Charlize Theron e Tom Hardy, a visão do filme sobre o futuro quase distópico se inclina mais para a ação e o suspense, mas também se baseia em um medo muito real, ou seja, o medo de que nossos recursos naturais realmente venham algum dia se esgotar. Sabe aquele filme que redefiniu uma indústria inteira? Então, estamos falando de Star Wars. Ele é exatamente sobre isso e atualizou a ficção científica com um pensamento ousado e praticamente muito à frente de seu tempo. O criador desse universo imaginou uma galáxia distante, povoada por seres de todas as formas, tamanhos e que abordou também temas universais como a luta do bem contra o mal, a jornada do herói e também o lendário poder da força. As inovações técnicas do filme influenciam filmes até hoje, desde o design de som até criaturas engenhosas e efeitos especiais. Tudo isso marcou uma geração, e este também foi um filme que lançou
1 milhão de brinquedos. Isso é inegável. A saga lançou um verdadeiro império de merchandising, tornando-se um marco na cultura pop e uma experiência interativa para os fãs. Harrison Ford tornou-se um ator mundialmente conhecido da noite para o dia. O mesmo vale também para o épico vilão Darth Vader. Star Wars não foi apenas um filme, mas também foi uma experiência que transcendeu o cinema, se assim podemos classificar. Inclusive, acho que é uma classificação bem justa. Sua influência se estendeu para além das telonas, moldando a cultura pop, redefinindo o conceito de entretenimento e inspirando gerações de fãs e cineastas. Ambientado em 1982 em Joanesburgo, África do Sul, uma nave alienígena aparece e uma população de alienígenas semelhantes a insetos é encontrada a bordo, e antes de ser banida para o Distrito 9 pelo governo, muita coisa acontece. Diferente de MIB, o famoso filme dos Homens de Preto, os aliens insetoides de Distrito 9 são muito mais amigáveis e parece que apenas querem viver em nosso planeta Terra sem incomodar ninguém. Mas é claro, não é isso que acontece, né? O filme mostra que 3 décadas depois, o distrito foi vandalizado por habitantes locais e a crescente agitação leva o governo a acreditar que os estrangeiros de outro planeta deveriam então receber um tratamento um tanto quanto mais bruto. No processo desse tratamento, 3 deles escapam, desencadeando uma outra cadeia de eventos. Os efeitos visuais desse filme, dirigidos por Neil Blomkamp, que provavelmente eu pronunciei errado, e inspirado também no apartheid de seu país natal, foram projetados para evocar uma espécie de alienígena parecido com um inseto, mas com o qual os espectadores simpatizariam à medida que o filme avançasse. Distrito 9 desafia as convenções das histórias de encontros alienígenas, explorando temas sociais e políticos complexos, enquanto nos envolve em uma narrativa mais emocionante. É uma obra que nos faz refletir não apenas sobre a possível coexistência de interespécies, mas também sobre relações humanas e lições que podemos também aprender com elas. Grande parte do cinema de ficção científica contemporâneo tende a concentrar-se nos aspectos mais assustadores da tecnologia e nas suas consequências em grande escala. Em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, o diretor Michael Gondry e o escritor Charlie Kaufman queriam então focar no relacionamento entre Clementine, interpretado por Kate Winslet, e Joel, interpretado por Jim Carrey. Estranhos que se conhecem em um trem para Montauk, Nova York. O romance de Michael Gondry pega ficção científica e a eleva com sofisticação e um brilho neurótico. Da mesma forma, o roteirista Charlie Kaufman provou ser mais profundo do que a sua reputação então sugeria. A maior revelação vem na forma com a qual Jim Carrey encarna na figura desconfortável do personagem principal. É realmente um papel de destaque para sua carreira e pode ser classificado como um momento em que sua busca pela profundidade dramática realmente tem sucesso. Eventualmente, os protagonistas desse filme percebem que já se conheceram e se apaixonaram antes também. O resto do filme mostra e explica como isso havia acontecido antes. Seja como for, esse filme conquistou os seguidores cult e uma aclamação generalizada, tanto como um filme de ficção científica quanto como de comédia romântica. Antes de tudo, uma pequena curiosidade. O diretor Luc Besson teve a ideia desse filme quando tinha 16 anos, mas somente após muito tempo foi filmado e relançado, para ser mais exato, cerca de 20 anos depois de sua ideia original. E bem, hoje nós somos gratos por ele não ter desistido assim. E podemos dizer que esse filme épico de ficção científica tem uma individualidade distinta da fórmula que nós estamos acostumados a ver em Hollywood. Ou seja, é um filme que se saiu bem dentro da proposta que ofereceu na própria trama, e mesmo assim não dobrou os joelhos perante o clichê de outros filmes da época. A trama envolve antigos egípcios, invasores interplanetários e a personificação feminina da bondade. Mas estranhamente o filme ainda continua bom mesmo depois de toda essa mistura. Outro ponto positivo é que os efeitos especiais, considerando a época de lançamento, ainda mantêm sua qualidade e impressionam até hoje. Ou seja, eles envelheceram bem. Ambientado 200 anos no futuro, o filme extremamente inventivo segue
O motorista de táxi, interpretado por Bruce Willis, que se torna responsável pelo destino da Terra quando uma mulher misteriosa chamada Lilo, interpretada por Mila Jovovich, e que cai em seu táxi para toda a história ter seu começo. Juntos eles embarcam uma busca para encontrar 4 pedras que são capazes assim de manter a paz na Terra. Esse filme é um daqueles exemplos sobre como a ficção científica pode ser muito ousada, imaginativa e ao mesmo tempo profundamente humana. Afinal, 200 anos no futuro ou não, as emoções humanas e a busca pela paz ainda são temas universais e provavelmente relevantes. É importante lembrar que uma lista como essa reflete as opiniões e preferências desse criador, mas não é de forma alguma uma visão definitiva ou imutável. Ela serve como uma introdução a alguns dos filmes mais influentes e apreciados desse gênero, mas não pretende ser o ultimato de todas as listas. E você? Qual filme você acha que ficou faltando nessa lista? Ou melhor, qual filme você acha que realmente não deveria estar nessa lista? Compartilha com a gente nos comentários. A sua opinião é importante e relevante para a Nova Atenas. Valeu!